A paz do Senhor, povo de Deus, povo eleito, povo escolhido. Louvado seja Deus, vamos de mais um vídeo, né? A palavra do Senhor que se encontra em Marcos 4, seu versículo 35. Jesus acalma a tempestade. Aleluia. E naquele dia, sendo já tarde, disse: passamos para outra banda. E ele, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-nos, dizendo: Mestre, já não se te dá que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, quieta-te, vento. E se quietou, e houve grande bonança. E disse: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar obedece, né? Aleluia. Então Jesus estava ali, né, no barco com aqueles homens. Aleluia. E aí veio aquele temporal, aquele alvoroço, né? Aquele vento, aquela chuva, o qual já estava tomando, entrando dentro do barco deles, daqueles homens. Aleluia. Louvado seja Deus. E eles ficaram alvoroçados com aquilo. Então foi chamar Jesus, que se encontrava, eu digo, não dormindo, mas descansando ali, né? Jesus só estava esperando a hora que eles fossem chamar ele, porque Jesus já sabia que essa situação ia acontecer e que eles iriam chamar Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quantas vezes, aleluia, a água que entra no seu barco vem para tomar conta, para destruir, vem para te parar, vem para te amarrar, vem para tomar todo o seu ser. E você olha para o lado, olha para o outro, não sabe o que fazer. Esqueceu, aleluia, do Deus que você serve, que é grande. Esqueceu de chamar aquele que pode resolver a situação, que pode entrar na causa, que pode entrar na guerra. Quantas vezes você esquece do Deus que você serve e aquilo que está dentro do seu barco acaba tomando tudo, você acaba perdendo as forças. Você acaba perdendo a rédea da situação, achando que não tem mais jeito, que o que você está passando não vai mudar. Que é daí para pior, que você vai morrer nesse vento, que você vai morrer nessa tempestade. Esquece do dono da sua vida, daquele que tem todo o poder e autoridade para acalmar a tempestade na sua vida, porque a situação está sendo tão adversa que você não tem mais forças para nada, que você não luta mais, que você já abriu mão, que você já, aleluia, já abandonou tudo, não quer mais saber de nada, achando que vai ficar melhor. Não vai, irmão. Não vai ficar melhor. Aleluia. Mas aqueles homens, ele foi sabido, ele sabia que tinha alguém que poderia fazer isso por ele. Ele sabia que tinha uma autoridade dentro do barco dele, ele foi correr atrás daquele que poderia acalmar o vento da tempestade. E por que você não faz isso? Por que você não lembra do Deus grandão quando você está passando pela privacidade? Pelo vento forte na sua vida que acha que vai te destruir, porque você não vai para aquele que tem todo o poder e autoridade para repreender essa tempestade na sua vida. Porque há ventos, irmãos, que vêm para nos derrubar mesmo, para nos matar, que você fala assim: eu não vou sobreviver a esse vento. Eu não vou sobreviver, não. Eu não tenho como passar. Aleluia. Você não tem não mesmo. Mas o Deus que está no seu barco, esse daí vai fazer você passar. Porque Ele nunca deixa o seu filho desamparado. Ele está sempre, aleluia, abrindo uma porta onde não tem parede. Ele tem sempre uma palavra para aquela situação que você está passando. Ele tem sempre um escape, aleluia, para que você não morra afogado. Aleluia, glória a Jesus. Então aqueles homens, ele foi esperto, ele disse não, aleluia. Ele recorreu àquele, porque ele sabia que ele não tinha, né?
que ele não tinha autoridade para aquele amar, se acalmar e nem o vento parar. Né? Ele correu e chamou Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. O que é para a gente fazer? Não precisamos chamar Jesus. Aqueles homens, aleluia, se aqueles homens falassem, né, que o mar se acalmasse, que o vento, né, aleluia, que o vento se acalmasse, parasse, que o vento, né, saísse, que o vento, né, desse o seu fim ali, aleluia. O Senhor Jesus iria assinar, mas eles não tinham autoridade, eles não conheciam quem estava no barco dele, ele não sabia que Jesus era, aleluia, aquele que poderia acalmar tudo. Ele recorreu a Jesus por recorrer. Aleluia. Ele recorreu a Jesus por recorrer. Mas Jesus era a autoridade que estava dentro do barco dele e resolveu a situação, né? Aleluia. Assim somos nós, irmão. Nós, como estamos passando pelo vale da sombra da morte, né? Não temereis mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consola. Então, se Jesus está comigo, eu vou temer a morte, irmão? Não. Aleluia. Eu não vou temer a morte, porque eu sei que Ele está comigo. E tudo é permissão dele nessa vida. Né? Se a morte vier para mim ou para você, Deus permitiu a morte vir. Aleluia. E aqueles homens ficou apavorados, aqueles homens ficou temendo, aqueles homens ficou com medo de morrer. Então ele correu a Jesus. Ele não sabia que Jesus estava no barco dele. Ele não sabia que aquele que estava ali deitado era o Todo-Poderoso. Aleluia. Deus está dentro do meu barco, do seu barco. E você muitas das vezes não conhece. Aleluia. Deus, ele está ali só esperando você clamar, você dizer, para ele entrar e tirar, para ele entrar e acalmar, para ele entrar e fazer morada, para ele entrar e transformar a minha e a tua vida, para ele entrar e fazer, aleluia, o que eu e que você não pode fazer. Aleluia. Louvado seja Deus. A gente tem que saber, irmão, a situação que você está passando, Deus, ele está no barco. Deus, ele está na situação. Deus, ele permite que coisas venham sobre mim, sobre você, para que a gente possa ver quem somos nós nele. Para a gente saber verdadeiramente se confiamos nele. Irmãos, porque não é fácil coisas que vêm sobre nós. Coisa que vem sobre nós não é fácil, achamos que como carne, sabemos que pensamos que vamos perecer, que vamos morrer, mas aleluia. Mas mesmo assim, nas poucas forças, clamamos a Deus, suplicamos aquele que pode mudar a situação, transformar nossas vidas, transformar o nosso viver. Porque ele vai entrar na guerra, ele vai entrar na situação e a gente vai sobreviver. A gente não vamos morrer, aleluia. Mas Deus, ele vai provar a mim, vai provar você, até onde vamos. Se verdadeiramente confiamos nele, aleluia, glória a Deus, para ver se a gente vai verdadeiramente, né, passar na prova. Aleluia, glória a Deus. E aqueles homens, aleluia, chamou ele e o Senhor falou para ele, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Cala-te, né? O Senhor falou para o vento. Cala-te, aquieta-te, vento. Aleluia. E se aquietou. E houve grande bonança. E disse, por que sois tão tímido? Ainda não tem fé? Né? Então o Senhor falou, porque, o Senhor queria dizer, por que você não mandou o vento acalmar, o vento, né, parar e o mar acalmar? Não tem fé? Então Deus está dizendo para mim e para você, você não tem fé, não? No que você está passando, você determine, porque eu vou assinar, eu vou declarar, aleluia. Tem que determinar que esse vento saia, você tem que determinar que esse vento, que esse mar se acalme na sua vida. Você tem que abrir a boca e profetizar, né? Que o vale de ossos secos saia do meio da sua parentela, do meio da sua família. Você tem que declarar, aleluia. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros,
Mas quem é este que até o vento e o mar obedece, né? Aleluia. Então aqueles homens, ele não sabia que Jesus estava no barco, que era Jesus que estava ali deitado, né? Mas ele foi chamar Jesus. Mas ele não sabia que era o Todo-Poderoso que estava ali no barco dele, que tinha poder e autoridade sobre os inimigos, sobre tudo, né? Louvado seja Deus, porque ele fez o mar, ele fez o vento, ele fez a mim, fez a você, então ele tem toda a autoridade. Deus deu toda a autoridade a seu filho. Assim eu e você, como filho de Deus, temos toda a autoridade de Deus na terra. Deus já nos deu autoridade para declarar vida aos mortos. Deus já nos deu autoridade para declarar na escassez a abundância. Mas só depende de mim, de você crer, ter fé, né? E saber que isso vai passar, que essa situação vai passar, que é só uma questão de tempo, irmãos. Aleluia. Não se desespere, não temas, creia tão somente que o vento não vai ficar no seu barco. Determine, chame por ele, determine que esse vento saia. Determine que essa tempestade caia por terra, porque quando você determinar, Deus vai assinar a vitória. É necessário que eu e você tenha visão, entenda que nem tudo é o diabo, mas Deus permite, aleluia, vir coisas sobre mim e sobre você, para que o Senhor bote em lugares altos, para que o Senhor creia, confie em nós, em mim e você, uma grande obra. Mas é necessário que a gente passe os ventos. Imagine como é que Deus vai colocar uma obra na minha e na tua mão que tu não aguenta nada. Não, Ele não faz isso. Ele só bota algo na mão, na minha e na tua mão, se Ele tem certeza quem é eu, quem é você na sua obra. Se você não aguenta um ventinho dentro de casa, irmão, você vai aguentar um vento em uma igreja, em um povo que você está tomando conta, você vai abandonar a obra do Senhor, né? Então, né, aleluia, que nós profetizamos no vale, que nós profetizamos onde a gente não vê que há conserto, que há renovo, que há situação, né, transformada, mas que eu e você possa profetizar e que tudo esse vale venha passar e que esse barco o Senhor não vai afundar, porque o dono do barco está no controle. Ele nunca perdeu o controle, não, né? Ele nunca perdeu o comando, não, porque quem comanda é Ele. Tudo é Ele. Se alguém morre, porque Ele permitiu que morresse, né? Louvado seja Deus. Se alguém desceu à sepultura, porque Ele permitiu descer, porque Ele conhece a mim, conhece você. Louvado seja Deus. Os livramentos são muitos, mas você não enxerga, você não quer. Você não quer se achegar a Deus. E Deus fala, mas você não ouve, né? Então chega um dia que o Senhor permite que saia da terra por rebeldia, porque não ouve a sua palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, irmão, essa é mais uma palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor, mais um vídeo, né? Creia tão somente que o Senhor é fiel para acalmar o vento, né? Para acalmar a tempestade, para dizer ao mar que ele pare, que ele se aquete. Então creia, clame aquele que tem todo o poder nos céus e na terra que foi dado. Assim é você, irmãos. Você tem poder de Deus, que Deus já te deu poder, porque somos filhos de Deus. E os filhos de Deus têm autoridade do céu, que o Senhor já declarou a mim e a você, amém? Deus lhe dê um ótimo dia e uma ótima semana, e que o Senhor possa operar no viver de cada um, amém? A paz do Senhor Jesus.